Bom dia, oitavo ano B, hoje é dia 25, quarta-feira. Vamos continuar aí com o nosso conteúdo, pessoal. Nós temos só 2 semanas de aula, vamos ter que correr um pouquinho com esse conteúdo aí. Ainda bem que é coisa bem simples, não tem nada complicado aí que vá tomar muito nosso tempo. Bom, nós paramos lá na página 303. Vamos começar a ver aí as glândulas acessórias, né? Nós vimos aí aparelho reprodutor masculino, né? Os testículos, epidídimo, ductus deferente, uretra, pênis. Agora vamos ver as glândulas anexas, ou as glândulas acessórias, que é um conjunto, na realidade, de glândulas, né? Que são vesículas seminais, próstata, glândula bulbo-uretral, tá? Então, nós vamos ver cada uma delas aí, pessoal, cada uma dessas glândulas aí. Começando pela vesícula seminal, que ela produz o líquido seminal, né? Esse líquido é responsável para fornecer a energia aos espermatozoides, que vai facilitar a mobilidade, ou seja, vai facilitar o movimento do espermatozoide. Uma outra glândula acessória é a próstata, que produz o líquido prostático, e que esse líquido prostático ele é composto de algumas proteínas e enzimas, tá? Ele auxilia no controle do ácido base do sêmen, ou seja, no pH seminal, né? Para que o sêmen não fique tão alto, tão ácido, né? Na realidade, esse líquido aí, a maior função dele é realmente controlar a acidez, tá? Aí temos lá as glândulas bulbo-uretrais, né? Que a função é um muco alcalino. Ele está ali para poder, esse muco, a função dele é lubrificar o canal da uretra, né, e a glande durante a excitação sexual, tá? E também neutralizar, também ajuda na neutralização da acidez de possíveis restos de urina que possam ficar na uretra, né? Porque, como nós vimos, a uretra, ela serve tanto para poder expelir a urina quanto o esperma, tá? Por isso que no homem a uretra faz parte do sistema reprodutor masculino. Na mulher, a uretra não faz parte do sistema reprodutor. Ela é um órgão do sistema urinário, porque ela só passa por ela a urina, tá? Então vamos ver o que ele está falando aí dessas glândulas. Glândulas acessórias. O conjunto das vesículas seminais, próstata e glândulas bulbo-uretrais é denominado glândulas acessórias. As vesículas seminais produzem o líquido seminal, que é nutritivo por ter em sua composição substâncias como vitamina C e açúcar. Esse é o responsável por fornecer energia aos espermatozoides, além de facilitar sua mobilidade. A próstata, que produz um líquido levemente alcalino, de consistência viscosa e leitosa, chamado líquido prostático. Ele é composto de substâncias com proteínas e enzimas que auxiliam no controle ácido básico do sêmen, isso é, evitam grandes alterações em seu pH, e neutralizam a acidez natural da vagina, ou seja, causam uma reação química capaz de anular a acidez. Assim, protegem os espermatozoides em seu trajeto e, ao mesmo tempo, auxiliam em sua mobilidade. Glândulas bulbo-uretrais produzem um muco alcalino para lubrificar o canal da uretra e a glande durante a excitação sexual e neutralizar a acidez
de possíveis restos de urina presente na uretra. Aí nós temos o sêmen, que também é chamado de esperma, né? Ele é um conjunto de substâncias, onde ele tem 10% de espermatozoide no esperma, 10% de espermatozoide, 60% de líquido seminal e 30% de líquido prostático. Aí ele diz aí, também chamado de esperma é o conjunto de substâncias cuja composição é de 10% de espermatozoide, 60% de líquido seminal e 30% de líquido prostático. Sem essas substâncias, os espermatozoides teriam poucas chances de chegar ao gameta feminino durante a relação sexual e gerar um novo ser vivo. Tá? Vamos ver agora aí o espermatozoide, que ele é o gameta, né, masculino, tá? Ele é formado por cabeça, por uma parte mediana e a cauda. O núcleo do espermatozoide vai conter o material genético, tá? E é exatamente o espermatozoide que determina se o novo feto vai ser menino ou menina. Então, quem determina o sexo da criança que vai nascer é o espermatozoide. A mãe não tem nada a ver com esse lado do sexo da criança. Por que isso? É porque no espermatozoide do homem, né? No espermatozoide, que é o gameta masculino, é que está o cromossomo que determina o sexo, tá? A mãe, nos cromossomos da mãe não tem determinação de sexo. Então, quem determina o sexo é o homem. Aí lá. Espermatozoides são os gametas masculinos cuja formação tem o nome de espermatogênese. São constituídos por cabeça, peça intermediária e cauda. Na cabeça, que mede geralmente 0,006 milímetros, isso é, o tamanho aproximado de uma hemácia, ao núcleo em que está presente o material genético do pai, com cromossomos que podem determinar se um indivíduo será do sexo masculino ou feminino. Caso fecundem o ovócito feminino, caso fecundem o ovócito da mãe. Em torno do núcleo, na região anterior do espermatozoide, está presente o acrosoma, bolsa que contém enzimas que auxiliam na fecundação, ajudando na penetração do espermatozoide no ovócito. A peça intermediária é composta de mitocôndrias, organelas que produzem energia e auxiliam na movimentação da cauda, que por sua vez é um longo flagelo constituído por proteínas e se movimenta possibilitando o deslocamento do espermatozoide. Ou seja, durante a fecundação, o homem libera, quando ele ejacula, ele libera o esperma, onde está o espermatozoide. Para esse espermatozoide chegar até as tubas uterinas, ele tem que ter mobilidade, essa cauda, onde ele faz esse movimento, né? E ele chega até a tuba uterina. Aí tem lá toda a parte lá do espermatozoide, ó. Você tem a cabeça, né? Aí na ponta ali da cabeça, a acrosoma, o núcleo, que é onde está o material genético, é aqui que está o cromossomo que vai determinar se é menino ou menina. Aí nós temos a peça intermediária, mitocôndrias e o flagelo, né? Ou cauda, tá? Isso daí é a estrutura do espermatozoide. Então, do sistema genital masculino, é isso que vocês precisam saber. Vamos ver aí o sistema genital feminino. Ele é formado pelos órgãos ovário, tubas uterinas e útero.
e se comunicam com a parte externa através da vagina, né? No ovário são produzidos gametas femininos, que são os ovócitos, né? A formação também formam quando são fecundados, né, os ovócitos, né, eles são fecundados na tuba uterina, né, e o espermatozoide vai por toda essa tuba uterina, chega até o ovócito, né, é fecundado na tuba uterina e vai para o ovário, né. Daí ele vai para o útero para poder, se ele for fecundado, né, ele vai para o útero para poder desenvolver aquela célula que foi fecundada. Então está dizendo lá, o sistema genital feminino é formado pelos órgãos internos, ovário, tubas uterinas e útero, que se comunica com a parte externa pela vagina. Nos ovários são produzidos os gametas femininos, denominados ovócitos, que se forem fecundados nas tubas uterinas, originarão o zigoto, que se desenvolverá formando um novo indivíduo dentro do útero. Essa formação do embrião, pessoal, é a mesma estrutura que origina o pênis no menino, tá? Também origina o clítoris na menina. Então, tem ali uma ilustração dos órgãos internos, onde você tem a vagina, né? Aí o que acontece? O espermatozoide entra aqui, né, pela vagina durante o ato sexual, né? O espermatozoide ele é encaminhado até as tubas uterinas, tá? Das tubas uterinas ele vai pro ovário, tá? Se ele fecundar, se algum espermatozoide fecundar algum algum ovócito ali no ovário, esse ovócito vai lá pro útero e ali ele começa a se desenvolver, tá? Então esse é o esquema ali, onde você tem a vagina, tubas uterinas e útero. Vamos ver cada uma dessas partes aí. Ovário. São as duas glândulas sexuais femininas, têm formato oval e estão localizadas nas laterais do útero, como dá para ver aí na figura, pessoal. No interior da cavidade pélvica. Em seu interior são produzidas as células que originam os gametas femininos, sendo também responsáveis pela produção e secreção dos hormônios progesterona e estrógeno durante a puberdade. Tubas uterinas são 2 canais que vão conectar o ovário ao útero, tá? Nesses canais ocorre o encontro da união dos gametas, masculino e feminino, após a relação sexual, né? E aí vai ser conduzido até o útero se for fecundado. Então ele diz lá, tubas uterinas, 2 finos canais que conectam os ovários ao útero. Recebem os ovócitos maduros liberados pelos ovários e os levam até o útero, com o auxílio de cílios, que compõem seu epitélio de revestimento interno e de movimentos peristálticos. Nesses canais ocorre o encontro e a união dos gametas masculinos e femininos após a relação sexual, sendo conduzidos em seguida até o útero. Vamos ver aí, página 305, nós temos aí o útero. A função do útero é abrigar o embrião durante a gestação, tá? Ele apresenta paredes, são bem musculosas e com grande capacidade de distensão, ou seja, como a função dele é abrigar o embrião, ele tem, os músculos do útero têm grande capacidade de distensão, ou seja, eles aumentam de tamanho conforme o embrião vai se desenvolvendo, a musculatura do útero vai aumentando, tá? O útero, essa parede muscular do útero, esses músculos
da parede muscular é chamado de miométrio, tá? Que é a parte interna, né? Um tecido muito vascularizado, ou seja, tem bastante vasos sanguíneos, né? Internamente ele é chamado de endométrio. É o endométrio que rompe esses vasos do endométrio quando não há a, quando não há a fecundação, ou seja, a mulher não engravidou, então o que acontece? O endométrio, como ele é muito vascularizado, ele rompe esses vasos sanguíneos e aí a mulher tem o período de menstruação. Então ele está dizendo lá, útero, órgão localizado na cavidade pélvica cuja função é abrigar o embrião durante a gestação, até que esse esteja desenvolvido para que posteriormente ocorra o nascimento do bebê. Sua estrutura anatômica apresenta paredes musculosas com grande capacidade de distensão. O útero é constituído por uma parede muscular espessa denominada miométrio. Em seu revestimento interno apresenta um tecido muito vascularizado chamado endométrio, que eu falei que ele é que rompe esses vasos sanguíneos e aí ocorre a menstruação, local onde o embrião geralmente se fixa após a fecundação. Quando esta não ocorre, ou seja, quando a fecundação não ocorre, ocorre a descamação da parede mais superficial do endométrio, que envolve constrição e a ruptura de vasos sanguíneos, liberando grande quantidade de água e sangue via canal vaginal, o que constitui o fluxo menstrual. Vagina. A vagina ela é formada por uma parede muscular, né? Com elasticidade, ela tem uma certa elasticidade. É a vagina que liga o útero ao meio externo. A vagina também ela é lubrificada por glândulas secretoras de muco. Esse muco ele vai auxiliar na penetração do pênis durante o ato sexual. Também é pela vagina que é eliminado o sangue durante a menstruação e por onde passa o bebê na hora do parto, tá? No interior da vagina existe uma membrana muito fininha, tá? Chamada ímen, que é que cobre parcialmente a abertura da vagina. Ela cobre essa abertura da vagina, tá? Durante as primeiras relações sexuais ela pode ser rompida, tá? É aí que o pessoal diz lá, né? A menina é virgem ou não? Se já rompeu o ímen, não é mais virgem, né? Quando vai lá pro médico ver se foi estuprado, se não foi e tal, e o que o médico vai olhar? Vai ver se ela ainda possui esse ímen, né? Se não possuir, é porque ela já teve a primeira relação sexual. Se possuir, não teve ainda. Então vamos lá, vagina. A vagina é formada por uma parede muscular de grande elasticidade. É o canal reprodutivo que liga o útero ao meio externo, sendo lubrificado por glândulas secretoras de muco, que auxilia na penetração do pênis durante o ato sexual, por exemplo. Também é pela vagina que é eliminado o sangue da menstruação e por onde passa o bebê no parto normal. Por isso que ela é uma musculatura com grande elasticidade. No interior desse órgão está o ímen, uma fina membrana que cobre parcialmente a abertura da vagina, que durante as primeiras relações sexuais pode ou não ser rompido, tá? Você tem ali uma ilustração, né, da estrutura externa do sistema genital feminino, aonde você tem a vagina, pequenos lábios, grandes lábios, uretra e clítoris, ou clitóris, tanto faz. A uretra aqui no órgão genital, a uretra na mulher, ela não faz parte do sistema reprodutor feminino, na realidade, ela faz parte do sistema urinário. Por quê?
No homem, a uretra faz parte do sistema reprodutor masculino, porque é pela uretra que ele elimina tanto o sêmen quanto a urina. E na mulher não, ela só libera a urina. Então a uretra na mulher faz parte do sistema reprodutor, do sistema urinário, não do sistema reprodutor. Aí vamos ver essa outra parte aí, o pudendo, que é a vulva, né? Que é um conjunto de órgãos genitais externos, né? Esse conjunto de órgãos genitais externos aqui, ó, que é esse pudema. Vamos ver o que ele está falando lá. Também chamado de vulva, é o conjunto de órgãos genitais femininos externos, formado por dobras na pele ao redor da vagina e da uretra, chamados de grandes lábios e pequenos lábios, com a função de proteger tanto o canal vaginal como a uretra, estrutura que, diferentemente do sistema reprodutor masculino, não pertence ao sistema reprodutor, sendo utilizado apenas pelo sistema urinário. Na porção anterior da vulva, onde se juntam os pequenos lábios ao clítoris, que, assim como o pênis, é formado por um tecido erétil, sendo altamente vascularizado e enchendo-se de sangue quando ocorre a excitação sexual. Essa estrutura é sensível a estímulos e é responsável pelo prazer sexual feminino. Tá. Ciclo ovulatório. Vamos ver aí o processo desse ciclo, né? Quando que a mulher está ovulando e o que acontece durante a ovulação. Durante o desenvolvimento do bebê do sexo feminino, ainda na barriga da mãe são produzidos células que dão origem aos gametas chamados ovócitos. Então veja bem, quando o sexo do bebê é feminino, produz a criança, o feto, desenvolve os ovócitos ainda, os primeiros ovócitos ainda na barriga da mãe, né? Que são os gametas reprodutores, né? Nos meninos, não. Eles não começam a produzir espermatozoide ainda quando estão sendo gerados. Eles estão no interior de estruturas denominadas folículos ovarianos. Diferentemente do homem que produz seus gametas continuamente após entrar na puberdade, a mulher já nasce com todos os ovócitos, que passarão por um processo de maturação. Então, quando nasce uma criança do sexo feminino, ela já nasce com todos os ovócitos. Mas o que acontece? Esse ovócito não está maduro, mas ele tem todos ali. O menino, ele só vai produzir o gameta masculino, começa a produzir lá na puberdade e fica o resto da vida produzindo espermatozoide, tá? Ao entrar na puberdade, além dos hormônios gerados pelos ovários, a hipófise produz os hormônios folículo estimulante, FSH, e luteinizante, LH. O FSH é responsável pela maturação do ovócito. Em seguida, o LH estimula a ruptura do folículo ovariano, que libera o ovócito nas tubas uterinas. Quando maduro, é chamado de ovócito. Esse processo recebe o nome de ovulação. Em situações normais, a ovulação ocorre com a liberação de apenas um ovócito por vez, alternando os ovários. O que restou do folículo ovariano passa a ser denominado corpo lúteo e secreta os hormônios estrógeno, chamado também de estrogênio, e progesterona. Após a ovulação, dois eventos podem acontecer: a menstruação, quando o corpo lúteo se degenera, ou a fecundação. Então, ele é fecundado ou vai acontecer o quê? Vai liberar a menstruação, né? Então, aí nós temos aí a ovulação, né? Como que acontece a ovulação dentro do ovário, né?
Então, ovócito, imaturos, né? Tá lá bem pequenininho. Vão observando aí. Aí o 2 lá, ele mostra o folículo ovariano. Aí ele tem já o ovócito, né? A ovulação, o corpo lúteo e degeneração do corpo lúteo. E se não engravidar, ou essa degeneração do corpo lúteo e aí a menstruação. Então vamos ver aí o que é menstruação, né? Então a menstruação acontece através do hormônio estrógeno, né? Ele aumenta e aí como a vascularização do endométrio é muito grande, o endométrio, reforçando o endométrio é a musculatura interna do útero, ele é muito vascularizado, tá? Então, quando rompe esses vasos sanguíneos que ocorre a menstruação. Tem mulher que tem mais cólica menstrual e outras têm menos, pessoal. Por quê? Depende do que? Depende de como que é liberado em cada uma delas, como que é rompido, como que se rompe esses vasos. Por isso que a gente diz que a melhor maneira para evitar a cólica menstrual é o exercício para o abdômen, né? Fazer bastante abdominal, tipo uma semana antes de ficar menstruada, a menina começa a fazer, né? A mulher começa a fazer abdominal todos os dias. Vai chegar lá no dia dela menstruar, esses vasos eles vão se romper com mais facilidade, então ela vai ter menos dor, tá? Menos cólica menstrual, é uma das maneiras, tá? E tem mulheres que não têm cólica menstrual, porque esses vasos se rompem com facilidade. E outras não. Outras têm mais dificuldade, esses vasos, para se romper. Portanto, ela vai sentir dor até eles se romperem para poder ocorrer a menstruação. E a cólica menstrual normalmente, ela começa um pouquinho antes da mulher ficar menstruada, algumas horas antes, às vezes no ato que fica menstruado, às vezes durante a menstruação, tá? Aí depende de quando começa a liberar quando começa a romper esses vasos, tá? Vamos ver aí. Durante a maturação do ovócito, os níveis do hormônio estrógeno aumentam, o que provoca o espessamento e a vascularização no endométrio. Assim, o útero está preparado para receber e abrigar um possível óvulo fecundado. Após a eliminação do ovócito pelo ovário, este se desloca pela tuba uterina e, se não ocorrer a fecundação, isto é, o encontro e a união do ovócito com o espermatozoide, ele se degenera e o preparo do útero para receber o embrião se encerra. Com isso, os níveis de produção de estrógeno e progesterona caem e estimulam a descamação do endométrio. Este, por estar mais vascularizado, causa o sangramento da parede do útero e é eliminado pela vagina. Todo esse processo é conhecido como menstruação e costuma durar de 3 a 5 dias. Esse evento ocorre mensalmente, formando ciclo menstrual. Quando a fecundação acontece, ou seja, quando a mulher engravida, o ciclo é interrompido, sendo retomado somente após o nascimento do bebê. Então, esse é a menstruação. Aí tem esse ciclo menstrual, né? Que é o ciclo menstrual, ele acontece no período de 28 dias, mas pode ter uma variação de mulher para mulher de 25 a 31 dias, tá? Vamos ver o que ele está falando aí. Ciclo menstrual é o período entre uma menstruação e a próxima. Costuma ser de aproximadamente 28 dias
podendo variar entre 25 e 31, sendo regido pela liberação de hormônios para que o corpo se prepare para uma possível gravidez. O primeiro dia do ciclo menstrual é aquele em que ocorre a menstruação, dando fim ao ciclo anterior. Considerando um ciclo de 28 dias, durante a primeira metade do período ocorre a fase folicular, com o amadurecimento do ovócito e espessamento do endométrio no útero. Por volta do 13º dia acontece o pico máximo nos níveis de LH, que dá início à ovulação e à formação do corpo lúteo. Na segunda metade do ciclo ocorre a fase lútea. Em razão dos hormônios liberados pelo corpo lúteo, estrógeno e progesterona, o endométrio continua se desenvolvendo para o caso de uma gestação. Se ela não acontecer, o corpo lúteo se degenera e os níveis de progesterona e estrógenos caem, ocasionando no 18º dia uma nova menstruação que dá fim ao ciclo e inicia o seguinte. Então ali ele tem toda a variação hormonal e transformações, né, no útero ao longo do ciclo menstrual. E aí, pessoal, isso daí depende de cada mulher, tá? Tem mulher que tem o ciclo menstrual certinho, de 28 dias. Tem mulher que não. Tem mulher que tem de 25. Tem mulher que tem até de 31, de 27 dias, 26, de 30 dias. Então, depende muito. E o ciclo menstrual, ele tem tudo a ver com o período fértil da mulher, tá? Ele determina. É o ciclo menstrual que determina o período fértil. Nós vamos ver aí o período fértil, pessoal, na próxima aula, que será amanhã, né? Amanhã. Então aí nós continuamos, tá, pessoal? Até mais.